Quando a semana começa, um novo tempo vem. A palavra de Deus aquece o coração também. Na fé encontramos força, esperança e luz. É Cristo quem guia e quem nos conduz. Abra o coração, deixe a voz soar. A presença de Deus vai te renovar. Vozes da fé proclamando amor. Toda segunda às 8, louvando ao Senhor, com Jesus a nos guiar. Venha ter um momento de amor e paz. Palavras que curam, promessas do céu. O Espírito Santo derrama o seu véu. Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite de salvação para todos os ouvintes do programa Vozes da Fé, todos os ouvintes da Rádio Moratense. Saiba que você é especial, que o Senhor Jesus Cristo te ama muito. Por isso Ele nos colocou aqui, para que você entenda que você não está sozinho, para você entender que há um Deus que está te vendo, um Deus que se importa com você, um Deus que quer o seu bem, um Deus que está te chamando para perto, um Deus que te ouve, um Deus que quer te socorrer, mas que para Ele te socorrer, Ele quer que você ouça a voz dEle, Ele quer que você entenda. Grande é o trabalhar de Deus. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Nenhum dos seus pensamentos, nenhum dos seus planos, nada do que Ele faz pode ser impedido. E aí, nesta noite, eu quero falar para você sobre a voz. Qual é a voz que você está escutando? Você tem escutado a voz de Deus falando com você? Ou você tem escutado tantas as vozes que isso está te deixando com o coração turbado? Isso está te deixando desnorteado, confuso, e você não está conseguindo entender, não está conseguindo ter a paz que excede todo entendimento em teu coração. Quer dizer para você que a resposta está em Deus, não nas outras vozes, que você precisa atentar para a voz dele. Por isso eu quero iniciar louvando um louvor que diz assim, ó: tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento
no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Mas se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Qual é a voz? Qual é a voz que você está escutando? Como anda a tua alma? Está se sentindo tormentado? É porque você não está ouvindo a voz do Senhor. Está angustiado, aflito, desesperado. É porque você não está parando para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é livramento. A voz do Senhor traz vida. A voz do Senhor, ela cura. A voz do Senhor, ela dá vontade de viver e não de morrer. Se você está tendo vontade de morrer, é porque não é a voz de Deus que tem falo contigo. É a voz do engano, é a voz da mentira. É a voz do arco adversário do nosso inimigo. Porque o papel dele é matar, roubar e destruir. Mas a voz de Deus é vida. Porque ele diz, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Aqui no livro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo de número 10, a partir aqui eu vou ler o verso 3 a seguir, que diz, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranho.
estranho. De quem você está falando, missionária? No verso 11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu estou falando de Jesus Cristo, daquele que te ama, daquele que se entregou na cruz do Calvário para salvar a tua vida, daquele que levou sobre si as nossas enfermidades, daquele que quando ressuscitou entrou dentro do inferno, e pelo peso das suas pisaduras nós somos curados. O Senhor está dizendo para você nesta noite: abra os seus olhos para que você possa ver, que há um Deus que não te abandona, que não te esquece, que não te deixa. Se você está se sentindo sozinho, corra os braços do Deus poderoso, do Deus vivo e do Deus verdadeiro. Hoje é noite de salvação. O Senhor dos exércitos, o Deus poderoso, aquele que Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É esse Deus que está te chamando, é esse Deus que fala contigo, é esse Deus que está dizendo: filho, eu quero te salvar, filho, eu quero te libertar, filho, eu quero alegrar o teu coração, alegrar a tua alma, colocar paz dentro do teu coração, te fazer ter desejo de viver e viver o que o Senhor tem preparado para você. A palavra de Deus diz, amados, que nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção, ela nos segue, e a bênção que ela nos segue, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Muitas vezes você está correndo atrás aí de bênção, dizendo: a bênção está ali, a bênção está lá. É mentira, não está. A bênção do Senhor, ela vem, ela é que nos segue, ela é que nos alcança e ela nos alegra, ela nos faz pular de tanta alegria. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos reconhecer quem é a bênção. Quem é a bênção? É Jesus Cristo de Nazaré. Quem é a bênção? Quem tem a bênção? O dono da bênção é Jesus Cristo de Nazaré. E ele está dizendo para você nesta noite, está lá em Salmo 37, no verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele tudo fará. No verso 4 de Salmo 37 ele diz: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Qual é a porta? Onde é a porta que você está indo? Porque na palavra que eu li aqui, o Senhor diz que ele é a porta, ele é a porta de passagem para o céu, ele é a porta das ovelhas. Ei, e temos que passar por ela. Por isso ele diz nesta noite: reconheça que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Se humilhe perante ele, peça perdão, ore a ele, diga para ele que você quer ele na sua vida como seu único e suficiente Salvador. A paz vai entrar, a angústia vai sair, a tristeza vai sair. Ele é um Deus de providência, ele é um Deus de milagre, ele faz tudo aquilo que ele quiser, porque ele é Deus. Se você precisa de porta de emprego, peça a ele, porque ele abre, ele cura, ele traz um milagre, ele entra com providência, ele dá ordem aos juízes, ele dá ordem aos advogados, porque ele é juiz dos juízes, advogado dos advogados, ele é médico dos médicos, ele é o Senhor, ele é o eu sou. O que é eu sou? É tudo aquilo que você precisa e necessita. Ele é, ele faz, ele pode, onipotente, onipresente e onisciente. Oh, glória a Deus! O Senhor dos exércitos está falando contigo. Está em guerra, ele é o Senhor dos exércitos. A guerra que ele entra, ele ganha. A palavra de Deus diz que tinha um homem
um rei chamado Senaqueribe, que mandou cartas de afronta para o rei Ezequias, o rei do povo de Deus. Aí a palavra de Deus diz que o rei Ezequias, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor, ele vai consultar o Senhor, e o Senhor diz para Ezequias: não temer. Agora a palavra de Deus diz que Deus dá ordem a um anjo, o anjo desce e mata mais de 185 mil soldados da Síria e dá vitória para Ezequias e para o povo de Deus. O Senhor está dizendo para você nesta noite: não temas, não temas, se achega a Ele, deixa Ele trabalhar, que Ele tem poder para dar livramento, Ele tem poder para prosperar, Ele tem poder para mudar o quadro, mudar a história da sua vida, Ele tem poder para transformar você, Ele tem poder para tirar da escuridão, trazer para a luz. Ele está dizendo nesta noite: se você me quiser, se você quiser que eu entre, porque eu sou educado, eu não arrombo, o inimigo ele arromba, entra, sai fazendo devastação, mas ele diz: eu bato na porta, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entro, eu saio com você e você comigo. Você vai ter paz de alma, paz de espírito, você vai ter alegria no teu coração e viver os desígnios do Senhor. Oh, glória a Deus. Esta é uma palavra para o teu coração, para te alegrar, te animar. Mas agora está vindo aí a nossa irmã missionária Valdirene. Ela está vindo com a palavra, ela está vindo ali com testemunho para que possa edificar a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Fique com a nossa irmã missionária Valdirene. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite para a Rádio Muratense, né, para todos ouvintes, né, que relatar um testemunho qual aconteceu com a gente tem mais ou menos uns 8 dias. Aconteceu, na verdade, com um vizinho nosso, mas assim foi uma experiência muito grande pra gente, né, porque a palavra do Senhor fala assim, que a gente tem que amar o próximo, né, como nós mesmos, né, esse é um mandamento com promessa. E muitas das vezes a gente não exerce esse mandamento com promessa, porque às vezes a gente não entende, né, que o próximo da gente não é aqueles que a gente se dá bem, não é aquele que a gente tem na nossa família. Às vezes o próximo da gente é aquele que tem as diferenças, né? E ali, há 8 dias atrás, aconteceu um acidente aqui na rua, um rapaz que mora em frente à minha casa, o qual ali, ele acabou pondo fogo ali nos matos e achamos que o fogo tinha apagado, mas não apagou, e ele foi dormir e acabou pegando fogo na casa dele e queimou. Queimou a casa dele todinha, e ali na hora quando me chamaram, eu estava ali na minha irmã, na casa da Vânia, na casa de cima, e ali na hora que me chamaram, que nós subimos, já tinha, bem dizer, o fogo pegado bastante, e para ver se puxava a mangueira, que era a casa mais próxima da dele. E ali quando nós puxamos, não tinha água na rua, e ali muitas pessoas sentiram o prazer de ver o fogo queimando a casa dele, né? Só que assim, ali eu me compadeci, e ali eu puxei a mangueira para a casa de baixo, a casa da minha irmã, e ali nós ligamos na caixa na torneira da rua, né? Da rua não, da caixa, que não tinha água na rua. Aí pedi pro meu esposo ligar a VAP, só que muitas pessoas segurou a mangueira e falou pro meu esposo, tinha mais de 50 pessoas na rua, acho que bem mais do que isso, que estavam fazendo a pavimentação da rua, um bloquete de mutirão. E ali as pessoas falaram pro meu esposo, não vai jogar água não, já queimou, deixa terminar de queimar tudo. Mas ali pessoas que não gostam, pessoas que não sabem o que é amar o próximo, né? Pessoas até mesmo que a gente sabe que é conhecedoras da palavra de Deus e ainda não soube o que é exercer verdadeiramente isso, né? Porque eu tenho que amar minha irmã, tenho que amar meu esposo, tenho que amar minhas filhas, mas o meu amor verdadeiro que o Senhor nos ensina é amar aqueles que têm as diferenças,
que têm aquelas fraquezas e a gente tem que ensinar a eles esse verdadeiro amor. E ali meu marido ficou preocupado, né? Porque a maioria das pessoas não queria que jogasse água, segurou a mangueira, falou, não vai jogar água não, que já queimou tudo, já não sei o quê. E eu falei pro meu esposo, filho, nós vamos jogar água sim, porque essa não é a nossa índole. Ele falou, filho, mas é um monte de gente. Eu falei assim, mas nós vamos jogar água. E ali, eu falei, a nossa índole não é essa. Esse não é o amor que Deus ensina a gente. E ali, minha irmã, a minha filha entrou em desespero, começou a chorar. Minha irmã acolheu minha filha, né, de ver a situação, o carro na frente da casa dele quebrado. Aí, graças a Deus, o vizinho veio com uma Fiorino, arrastou, né, porque se pegasse fogo naquele carro, a tragédia ia ser pior ainda, e explodir, porque o carro estava com o eixo quebrado da frente. E ali eu olhei pro meu esposo e falei para ele, filho, por mim eu te peço, liga essa VAP e vamos jogar água nessa casa, porque se esse botijão explodir, aí vai ser uma tragédia pior, né? O fogão, o botijão estava do lado da geladeira, a geladeira também tem gás, e ali começou a cair tudo, né? E ali na hora que nós estávamos puxando a mangueira, entrou uma moça aqui da rua, o qual essa moça é espírita, né? Serve deuses estranhos. E ali na hora do nervoso, a mulher entrou dentro do meu quintal, qual outra hora, quando ela mudou aqui para a rua, há uns anos atrás, ela tentou querer entrar aqui na minha casa. Só que assim, irmãos, a casa da gente é nosso palácio. E assim, dentro do meu lar, geralmente algumas pessoas, o Senhor não permite que eu deixe entrar. E ela veio intuito de encomendar bolo, na época eu fazia bolos para fora e falaram para ela, eu não a conhecia, falaram para ela que eu fazia bolo e tal, que ela queria fazer um orçamento, que ela queria descer na minha casa. Ela automaticamente se autoconvidou. Eu atendi ela ao portão, eu falei assim, filha, eu tô com serviço lá, eu não posso te atender agora, e passo o seu WhatsApp, você me passa o seu orçamento do que você quer, quantos convidados, eu faço o orçamento. Eu não deixar ela, não senti de Deus deixar ela entrar. E isso fez eu lembrar essa semana desse detalhe também, que nós temos que vigiar, né, a porta de entrada da nossa casa, porque nós recebemos as pessoas que entram na nossa casa, quem vem na nossa casa, porque o mundo espiritual ele é bem complexo, né? Muitas pessoas acham assim que a gente vê a visão física, né? Mas a intenção espiritual só Jesus conhece. Passou. E essa mesma mulher, nesse dia, ocorreu dela entrar aqui dentro da minha garagem. Eu levantei o portão e ela entrou. Quando ela entrou, e ela começou, catou na mangueira e começou a puxar a mangueira da minha mão, eu falei, filha, solta, não tem água na rua. Quando eu falei, não tem água na rua, ela falou assim, esse demônio dessa água, dessa casa. Na hora, irmão, meio toda a situação, eu tava nervosa, assim... Nervosa não, fiquei assustada mediante a situação, o fogo tomando conta da casa do rapaz. O rapaz não morreu queimado porque o menino ali da frente, que estava aqui na rua, no salão de cabeleireiro, foi lá dentro, no meio do fogo, tirou ele lá de dentro, né? E muitas pessoas gravando, postando, rindo, meio a situação de uma desgraça, irmão. Porque assim, não importa, ele é uma pessoa assim... que muitos não gostam dele por causa do jeito dele, porque às vezes ele tem a boca, ele é bocudo, né? Mas e o amor ao próximo? E o amor à vida? O amor da solidariedade que o Senhor nos ensina, o verdadeiro amor, que é ter empatia pelas pessoas, tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Esse é o amor, né? Porque a gente trata bem o nosso da nossa casa, é muito fácil. Mas o Senhor quer que a gente aprenda a ter amor àqueles que têm as diferenças, que têm as individualidades, que têm os seus defeitos. Esse é o verdadeiro amor. E ali eu peguei e olhei para ela. Deus me deu uma anestesia ali na hora, por isso que a gente tem que estar em constante oração. E ali eu peguei e falei assim para ela assim, olha, escuta aqui. Demônio de água, não, Satanás de água, aqui na rua, no salão de cabeleireiro, foi lá dentro, no meio do fogo, tirou ele lá de dentro, né? E muitas pessoas gravando, postando, rindo, meio a situação de uma desgraça, irmão. Porque assim,
Não importa, ele é uma pessoa assim, que muitos não gostam dele por causa do jeito dele, porque às vezes ele tem a boca, ele é bocudo, né? Mas e o amor ao próximo? E o amor à vida? O amor da solidariedade que o Senhor nos ensina, o verdadeiro amor, é ter empatia pelas pessoas, tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Esse é o amor, né? Porque a gente trata bem o nosso da nossa casa, é muito fácil. Mas o Senhor quer que a gente aprenda a ter amor àqueles que têm as diferenças, que têm as individualidades, que têm os seus defeitos. Esse é o verdadeiro amor. E ali eu peguei e olhei para ela, Deus me deu uma anestesia ali na hora, por isso que a gente tem que estar em constante oração. E ali eu peguei e falei assim para ela assim, olha, escuta aqui, demônio de água não, Satanás de água, ela falou assim na minha casa. Eu falei, não, aqui não. Você tá vendo tudo isso que está aqui, isso aqui tudo pertence a Deus. Foi Deus quem me deu, foi Deus que construiu, foi Deus que fez. Então aqui não pertence nada a Satanás. Então você, por favor, fora do meu quintal, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, quando eu falei isso, na hora ali daquela movuca, um grito, um corre, um puxa, o meu marido achou que eu tinha empurrado ela. Só que aí depois a minha irmã conversou com o meu marido e falou, não, ela não empurrou ela. Eu estendi a mão, eu trisquei no ombro dela e falei, em nome de Jesus Cristo, fora de dentro do meu quintal, porque aqui quem opera, quem faz, quem reina é Jesus Cristo. A moça começou a cair de lado, assim, cambaleando, assim, tombando de lado, foi parar lá no meio da rua. Então, assim, nós não podemos dar legalidade que Satanás entre dentro do seu quintal, da sua casa, mediante, às vezes, uma tragédia, uma situação que você está ali socorrendo, e a gente deixa despercebido para as pessoas entrar e dar legalidade para Satanás, porque aqui na minha casa quem vive e reina é o Senhor Jesus Cristo. Quem opera é Jesus Cristo, a glória é para Jesus Cristo e a honra é para Jesus Cristo. E ali, depois a gente conversando, depois de meia situação, aí meu marido ligou a mangueira e muitas pessoas, não liga, não joga água não, deixa queimar tudo. Realmente ele perdeu tudo, irmãos, mas o que é importante é a intenção das pessoas, o amor, né, ao próximo, né? E a palavra de Deus em Mateus 22, 39, ela fala, né, sobre este amor ao próximo, né? E amar ao próximo como a si mesmo significa praticar o mesmo cuidado, respeito e compaixão que temos por nós próprios em relação aos outros, reconhecendo a relação aos outros e reconhecendo a dignidade e o valor de cada pessoa e desejando-lhes o bem, né? Isso que é o amor ao próximo. Indiferente quem ele seja, o credo religioso, nós que servimos a Deus, nós temos que mostrar isso para as pessoas. Esse mandamento resume o amor a Deus e se expressa em atitude como perdoar, ajudar e praticar a gentileza no dia a dia, né? Amar ao próximo como a si mesmo, o cuidado, o respeito, tratar o próximo com o mesmo consideração que se tem por si próprio, mostrando empatia e atenção, porque a gente queremos atenção, nós queremos ser tratado bem, nós queremos ser tratado com respeito, nós queremos ser tratado com amor. E por que não fazer isso com o próximo, que através disso a gente às vezes não precisamos falar muito, às vezes com uma atitude dessa, às vezes nós ganhamos muito mais para o reino de Deus do que apenas no muito falar, enfadando, né? Às vezes falamos, mas não vivemos, não praticamos esse amor, né? Então, assim, a gente temos que aprender, né? Que às vezes um gesto, eu costumo dizer assim, que um abraço, às vezes ele fala 1000 palavras em um abraço, né? Desejar o bem material e espiritual, né? Porque se você quer o bem para você, seja ele material ou espiritual, né? Está na presença do Senhor, está sentindo a presença de Deus, sentindo a graça de Deus, automaticamente buscar o reino de Deus, demais coisas serão acrescentadas. Se você demonstra isso através do seu amor ao próximo, automaticamente aquelas pessoas que estão pobres espiritualmente,
né, cativa espiritualmente, numa cadeia, numa prisão espiritual, automaticamente você demonstrando esse amor, eles vão serem libertos e transformados. E aquilo que automaticamente está em decadência na vida deles, automaticamente com esse amor chegando à vida deles, vai sendo construído algo novo, tendo assim motivações para buscar melhoria, autocuidado, né, uma visão diferente da vida. Ações e atitude. Qual é a nossa ação sobre o nosso próximo? Qual a nossa atitude sobre o nosso próximo, né? Como que a gente quer ser tratado? Qual é a ação que você quer ser recebida? Se você às vezes não sabe ter uma ação de solidariedade, uma ação de amor, uma ação de respeito ao próximo, de sentir a dor do seu próximo, né? E através da nossa atitude, ela move uma ação. E quando ela move uma ação, automaticamente ela vem uma reação. Assim é na presença do Senhor. Se nós temos uma ação, nós temos uma atitude, nós movemos uma reação das mãos de Deus sobre nossas vidas. Porque às vezes o Senhor quer o quê? Que a gente tenhamos o quê? Uma ação e uma atitude. Em oração, em jejum, em ato de fé, mas também em atitudes também, né? A gente temos que fazer por onde também, né? Às vezes, porque não é só a oração. Como que você vai visitar um enfermo, ou às vezes a pessoa passando uma necessidade, você vai levar a oração? É muito importante. É a base, é o fortalecimento da alma e do espírito para a pessoa se sentir forte, se sentir amada, mas a pessoa vai estar com fome, você não vai lembrar de levar o pão para ela? Que nem um rapaz perdeu tudo. E assim, essa semana a gente tem visto assim que existe pessoas que têm ações e atitude, né? Graças a Deus, assim, nós estamos vendo as pessoas sendo comovidas, pessoas de longe, trazendo materiais de construção para ele, mantimento, roupa, móveis. O rapaz deu um abrigo para ele aí numa casa que ele tinha aqui na rua que estava vazia até construir a dele. Então a gente tem visto essa ação e essa atitude no meio de muitos ali que queria ver a destruição, né? Mas ali a gente viu um enfermo, ou às vezes a pessoa passando uma necessidade, você vai levar a oração? É muito importante. É a base, é o fortalecimento da alma e do espírito para a pessoa se sentir forte, se sentir amada, mas a pessoa vai estar com fome, você não vai lembrar de levar o pão para ela? Que nem um rapaz perdeu tudo. E assim, essa semana a gente tem visto assim que existe pessoas que têm ações e atitude, né? Graças a Deus, assim, nós estamos vendo as pessoas sendo comovidas, pessoas de longe, trazendo materiais de construção para ele, mantimento, roupa, móveis. O rapaz deu um abrigo para ele aí numa casa que ele tinha aqui na rua que estava vazia até construir a dele. Então a gente tem visto essa ação e essa atitude no meio de muitos ali que queria ver a destruição, né? Mas ali a gente viu que ainda existe pessoas que movem, né, a mão de Deus através de uma atitude do bem, né? O olhar além das diferenças. Poxa, olhar além da diferença. Um dia eu estava no mundo perdida, sem autoestima, sem valor, por mediante provas que eu vivi de abandono, de desprezo, de descaso. E um dia encontrou esse olhar além das diferenças. Eu encontrei pessoas que teve olhar além das diferenças e que me ajudou a se levantar. Me ajudou espiritualmente, me ajudou como um pai, uma mãe na fé, mas também eu encontrei mão estendida para fazer a diferença na minha vida. E ali eu consegui ter força para passar provas que, assim, Deus permitir, uma próxima oportunidade, eu faço mais um vídeo e mando desse testemunho da minha vida. Ser uma luz. A Bíblia fala o quê? Que o Senhor, Ele é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. E por que não você não ser para alguém, né? Essa luz, essa lâmpada para alguém. Porque se o Senhor foi lá e te resgatou, né? Porque lá em princípio fala o que o Senhor, haja luz, veio a divisão entre as trevas.
a luminária do dia, a luminária da noite. Então eu entendo o que o Senhor pede para que a gente venha trazer as clarezas em tudo, trazer clareza sobre tudo, né? Sobre uma decisão, sobre uma atitude, sobre uma situação. E a gente nunca deixar que o mal, né, que as trevas venha ofuscar os nossos olhos, ofuscar a nossa atitude, ofuscar, né, aquilo que tem de mais precioso dentro da gente, que é o amor, né, o verdadeiro amor. Mediante uma situação que você tenha vivido, eu já vi uma situação que eu senti muito ódio dentro do meu coração, eu tive que orar muito para entender o que é o verdadeiro amor e o perdão, né? E um dia o Senhor usou um vaso para falar para mim que eu tinha que ir até uma pessoa e pedir perdão. E ali eu falei assim, como que eu vou pedir perdão a uma pessoa que me humilha e me ofende e defende algo que está errado? Mas eu não tinha entendimento desse amor. E um dia essa irmã me ajudou a entender o que é esse amor. Porque o perdão, ele é um verdadeiro amor. A Bíblia fala que nós temos que se perdoar 70 vezes 7. Então assim, se todos os dias nós aprender pelo menos perdoar uma vez, já é um princípio. Imagine 70 vezes 7. Imagina o quanto o Senhor nos perdoa todos os dias. Porque a Bíblia fala que se nós não pecar no pensar, peca no falar, no agir, em alguma forma nós estamos pecando e o Senhor nos perdoando todos os dias e todo instante. Porque nós somos falhos, nós estamos na escola da perfeição de Cristo, para nos aperfeiçoar com a nossa ação, com a nossa atitude, com o nosso olhar além das diferenças, em ser a luz. Então o Senhor tem nos ensinado todos os dias esse amor, esse perdão verdadeiro dentro da gente. E ali pela misericórdia de Deus, ela me ajudou em oração, eu falei para ela assim, falei assim, mas eu creio que Deus na sua vida, que tudo que você está me entregando é da parte de Deus, mas eu preciso entender o que é isso. E ela falou, eu vou te ajudar. E ela me ajudou diante daquele processo e 3 meses se passaram. Quando passou 3 meses, eu me vi dentro da casa da pessoa que me humilhava, que me perseguia, uma pessoa que eu ganhei para Jesus, mesmo quando eu estava no mundo ainda, não servia a Deus, mas eu ia para a igreja, eu queria o dono da bênção, mas eu não queria servir o dono da bênção. Às vezes as pessoas querem estar na presença de Deus como uma troca, e um dia eu me encontrei assim. Mas o olhar além das diferenças com Cristo, primeiro comigo, me alcançou. E o Senhor foi trabalhando na minha vida e eu me encontrei dentro da casa dessa pessoa abraçada, pedindo perdão e nós chorando. Porque muitas das vezes, nós não temos que esperar o perdão daqueles que nos ofendem, daqueles que nos magoam, mas nós temos que aprender a liberar esse perdão para que a água venha jorrar na nossa vida e através da nossa vida jorrar na vida dessa pessoa verdadeiramente, para ela entender o que é o amor, né, de Deus. E ali também essa atitude dessa moça que entrou na minha casa, espírita, e veio querer declarar que alguma coisa aqui dentro da minha casa era de Satanás. E ali na hora quando eu repreendi, eu vi o poder de Deus, porque até meio a situação, meu marido achou que eu tinha empurrado, mas eu não empurrei, né? Eu apenas toquei no braço dela, até minha irmã, depois eu perguntei para ela, falei, eu não empurrei? Ela falou, não. Você tocou no braço dela e você repreendeu em nome de Jesus Cristo. Quando você repreendeu, ela começou a cair de lado. Então ali eu entendo que em Salmos 91, a proteção e segurança e livramento. Quando oramos e confiamos, entregamos de todo o coração a Deus todas as coisas, né? Então em Salmo 91, ele fala aqui, Salmo 91, 11 e 12. Se você ler ele todo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então assim, você vai numa sequência e você vê que ele é um salmo de um poder e uma autoridade muito grande. Porém aqui, no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Aí se você for lá em Mateus 4:6, que fala, refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Então, assim, você vai numa sequência e você vê que ele é um salmo de um poder e uma autoridade muito grande. Porém, aqui, no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Aí, se você for lá em Mateus 4:6, que fala: Mateus, versículo 4:6. Isso é. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Então, ali em Salmo 91, no Velho Testamento, e ali você vindo aqui para o Novo Testamento, quando Satanás tentou Jesus, que passou aqui na terra como homem, sentiu toda a dor, né? E ali saber a resistência de buscar a Deus e de estar na presença de Deus, é muito mais além. Porque se ali em Salmo 91, Salmo no Velho Testamento, qual nos diz o poder de Deus que nos alcança e alcança o nosso lar, e aqui também o Senhor nos mostrando a autoridade de Deus para repreender Satanás. Porque ainda que o adversário, né, venha querer nos tentar, né, nos afligir, que nem ali na hora quando aquelas pessoas falaram assim pro meu esposo: não vai jogar água não, deixa queimar tudo, deixa destruir tudo. E ali a gente não tentamos, a gente não, como se diz, não, na hora houve o temor, né, ali da afronta, dali das pessoas, até preocupação, né, das pessoas se ajuntar, querer fazer alguma coisa porque não queria. Mas aqui o Senhor nos mostra a autoridade de Deus, né? Que ali o Senhor fala o quê? Né? Que não tropeçaria em nenhuma pedra. E a gente não tropeça se a gente estiver firmado, alicerçado em Cristo Jesus. Porque Ele nos dá autoridade para repreender Satanás. Satanás, ele muitas das vezes, ele quer tentar entrar dentro da nossa casa, tentar nos afligir, nos afrontar, mas o Senhor, Ele é poderoso para repreender. Em Lucas 10:19. Aqui um pouquinho. Em Lucas 10:19 fala assim: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, que quando isso vir a acontecer sobre o nosso lar, que venha a ocorrer essa situação, que nós venhamos entender que o Senhor nos dá autoridade e poder no nome do Senhor Jesus para repreender, né? Para guardar o nosso lar. Então, por isso nós temos que estar em constante oração, constante vigilância, constante, né, o amor do Senhor, né, o perdão do Senhor, né. E ali em Romanos também, né, o Senhor fala, né, ao nosso coração a chave para vencer o bem, né, para vencer sempre dentro do bem. Em Romanos fala que Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? A chave para vencer sempre o bem, né? O bem, ele sempre tem que prevalecer, que na verdade é esse amor, amar ao próximo como a si mesmo, né? Ontem eu encontrei ele, a gente estava tentando fazer o boletim de ocorrência, a minha irmã estava tentando fazer o boletim de ocorrência no celular, porque até então tinha queimado todas as coisas. Mas Deus, ele é tão misericordioso que no meio das coisas ali, dos entulhos, de tudo, ele achou a carteira dele, só a foto da reservista dele que queimou, né? E a minha irmã não estava conseguindo fazer o boletim de ocorrência, porque ele não lembra número de documento nenhum, né?
Mas Deus, ele é tão lindo, maravilhoso, que até isso Deus poupou, né? E a gente vem aprender, né? Que a gente vem aprender aqui na palavra do Senhor, né? E a gente vem a praticar, né? Através da oração, através de busca, através de renúncia, através de entender cada dia mais que o Senhor nos ama, que Ele nos perdoa e que Ele é misericórdia sobre a nossa vida e que nós temos que exercer isso. Se a gente quer bênção, a gente quer vitória, por que não a gente também não ser um canal de bênção? E ontem eu falando com ele, eu falei assim, aí você é uma pessoa boa, você é uma pessoa trabalhadeira. Só a única coisa que você tem que mudar é quando você bebe, né? Você se deixa levar ali pelaquela situação, pela vida que você teve, abandonos, ferida, dor que já te causou. Primeiro problema, você deixou Jesus Cristo, né? E isso é um agravante muito grande, porque o adversário ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele já veio aí para querer a sua fé, abateu a sua fé, o seu ânimo, o seu vigor na presença do Senhor. Mas você é uma pessoa trabalhadeira, você é uma pessoa que você tem que ver que o melhor sempre tem que ser para você. E a porta dos nossos lábios, a Bíblia fala em Tiago que nós temos um membro no corpo, que ele não tem osso, ele não tem nervo, mas ele tem poder de incendiar um bosque. E a nossa língua, ela tem poder através da palavra do Senhor, né? Para poder destruir, mas também através da nossa língua, na palavra do Senhor e na autoridade do Senhor, ele tem poder de restaurar, de transformar. Se você começar a mudar o seu palavreado, os nomes que você tem chamado, você vai ver que isso vai começar a trazer bênção para sua vida e você vai ver os valores que você tem de uma pessoa honesta, que nem você é trabalhador, uma pessoa direita, que você corre atrás das suas coisas. Mas às vezes algumas condutas que você tem tido na sua vida tem te prejudicado você mesmo, tem prejudicado a sua vida, as oportunidades que Deus tem te dado. E que ali eu aprendi mais uma vez a importância de amar o nosso próximo. Eu agradeço a oportunidade, quero agradecer a nossa missionária Nalva por essa oportunidade de ter dado esse breve testemunho, né? E que o Senhor venha nos ensinar mais e mais, né? Que a gente tem que estar em constante oração e constante ação e atitude. Porque às vezes a gente ora, né? E a palavra de Deus fala assim, que nós temos que bater, né? Quem bate, a porta se abre. Quem pede, recebe, né? Então assim, nós temos que estar orando e vigiando. Mas também tem situações que nós temos que ter ação e atitude, né? Olhar além da diferença e ser uma luz para alguém, né? Porque não adianta a gente só nos encher e não conseguir, às vezes, ter uma ação de transbordar para alguém, né? E ali a gente pôde aprender, né? Graças a Deus, né? De ser mais um canal na vida de alguém, né? Porque mesmo mediante ali as pessoas falando, não joga água, mas a gente tem que ver a nossa índole, qual é a nossa ação e nossa atitude do nosso próximo. Eu não tenho que ser reflexo da maldade de ninguém. E ali também aprendi muito mais quando aquela mulher entrou aqui dentro do meu quintal, enviada, né, como um instrumento do adversário. Mas Deus, eu creio, tenho orado, a gente tem apresentado ela em oração, e eu creio que Deus vai libertar ela. E eu creio que através disso também ela pôde entender que o Deus estranho que ela serve não é tão poderoso, ele não é tão forte, mas sim um Deus sobre todos os deuses, Jesus Cristo, que vive e reina, que venceu a morte, né? Venceu a cruz, e ele mandou o Consolador para a nossa vida, para nos ajudar a prosseguir. Ela contemplou ali o poder de Deus, porque eu não a empurrei, mas sim o poder de Deus a impactou quando ela entrou aqui para declarar que alguma coisa aqui dentro da minha casa era de Satanás, e aqui não é. Aqui quem vive e reina é o Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus Cristo, agradecer aos irmãos, que Deus venha alcançar com a graça, a misericórdia, o amor de Jesus Cristo, e agradecer, né, a Rádio
pertence, a nossa missionária que me deu essa oportunidade e a cada um. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. O nosso Deus é Deus de livramento. O nosso Deus é Deus socorro presente na hora da angústia. Você viu aí? Que palavra tremenda, né? Você viu aí o livramento? Por pouco esse rapaz não morre queimado, né? E as pessoas que em redor, em vez de usar de misericórdia, de amor para com o próximo, porque o Senhor, nosso Deus, Ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar a Deus, mas depois amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Mas a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vendo a iniquidade aumentando. E as pessoas estão ficando sem amor. Você viu, não queriam deixar apagar o fogo da casa do rapaz, porque estavam com raiva porque ele havia posto fogo antes em algumas coisas. Mas Deus é Deus, e Deus trabalha, e Deus toca em corações. Você viu o inimigo se levantando, entrando dentro da casa da irmã, porque queria impedir que a irmã esticasse a mangueira e apagasse aquele fogo da casa daquele rapaz. Mas Deus é Deus, Deus é tremendo. Você viu? Aquele que tem Deus, ele não baixa a cabeça diante do inimigo. Aquele que tem Deus, ele repreende o inimigo, como a irmã repreendeu o inimigo ali. E foi lá e apagou o fogo ali, porque Deus é Deus, Deus é bom, Deus é fiel. O Senhor, Ele conta contigo, Ele conta comigo, porque nós estamos vivendo num tempo tão difícil, onde as pessoas estão querendo ver o mal umas das outras, mas o Senhor diz: eu quero que você ame, eu quero que você cuide, eu quero que você zele, porque Deus é amor. Deus abençoe missionária Valdirene por esta palavra, que Deus continue te usando, Deus continue te enchendo, Deus continue trabalhando na tua vida de uma maneira sobrenatural, que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, permaneça para sempre em teu coração, em teu lar, na tua rua, em nome de Jesus Cristo. Amados ouvintes do programa Vozes da Fé, amados, Deus, Ele é fiel, Ele abriu uma porta para você, um livro das orações, aqui da Rádio Moratense para você. Você pode ligar, amados ouvintes, no número 993994-003. Vou repetir: 993994-003. Este é o telefone da Rádio Moratense. Entre em contato, coloque os seus pedidos de oração ali, para que nós possamos estar orando por você, orando pela tua causa, pela tua família, apresentando a tua causa para aquele que pode resolver, para aquele que tem o comando. Nós recebemos alguns pedidos de oração e nós vamos efetuar esse pedido de oração. Vamos orar agora. Vamos orar pelo nosso irmão Fernando, ali na cidade Chapadinha do Interior, no Maranhão. Oh, papai do céu, tu és bom. Meu pai, eu quero te apresentar o Fernando agora, pai. Pai, tu és Deus de livramento, Senhor. Tu és Deus que entra onde, meu Senhor, nós seres humanos não podemos entrar. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro ao Fernando. Dá um abraço na alma, Pai, do Fernando agora. Que ele sinta o teu abraço, Senhor, dando força para ele, Pai, trazendo alegria para a alma dele, Senhor, trazendo desejo, Senhor, de prosseguir, de caminhar, desejo, Senhor, de si, meu Deus, se achegar mais a ti, Pai, de, meu Deus, receber, Senhor, de ti, Senhor, a alegria que ele precisa no seu coração. Anima o Fernando nesta hora, Pai, no nome de Jesus Cristo. Sara o Fernando, Senhor, Pai,
Pai, que ele sinta no seu coração, Senhor, um refrigério, uma força vindo da tua parte, dando, meu Deus, para ele desejo, Senhor, de se levantar, de caminhar. Repreende, meu Senhor, toda força contrária, frustra os planos do inimigo a respeito do Fernando, Senhor. Abre porta onde não tem porta, Senhor, para o Fernando. A chave está contigo, só quem tem é o Senhor. Nós clamamos a Ti por esta vida, pedimos a Ti, Senhor, ajuda o Fernando, Senhor, na sua caminhada, na sua vida, Pai. Restaura, Pai, por completo a vida do Fernando, na saúde espiritual, psicológica, física, no financeiro, no sentimental, no familiar, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Também vamos orar pela nossa irmã Vera Lúcia. Oh, papai, a Vera Lúcia, Senhor, diz que estava tendo, meu Deus, ali, Pai, dor no peito, Pai, mas o Senhor, meu Deus, é o Deus, Senhor, de cura, o Senhor é o Deus de livramento, Tu és o médico dos médicos, Pai. Toma, meu Senhor, a Vera Lúcia neste momento, abraça ela, Pai, passa, meu Senhor, da tua unção que despedaça o jugo, Senhor, de sobre, meu Deus, a cabeça dela até a planta dos pés, essa unção despedace, Senhor, todo jugo, toda enfermidade, toda dor do peito, em nome de Jesus Cristo, amém. Também, irmãos, nós temos um pedido de oração que é muito especial, irmãos. Todos são especiais, mas esse ainda é mais. O programa da fé, o programa das vozes da fé está indo longe. A Rádio Moratense está indo longe. É Jesus levando. Ela chegou até a África do Sul. Ela chegou lá em Moçambique, irmãos. E os irmãos de Moçambique estão pedindo socorro. Os irmãos de Moçambique estão pedindo oração. Os irmãos de Moçambique estão precisando de que nós intercedamos por eles. O nome do nosso irmão Pedro, ele pede oração e nós vamos orar agora. Pai, vai de encontro, Senhor, nosso irmão Pedro. Vai de encontro aos nossos irmãos ali de Moçambique, a toda a África do Sul, Pai. Pai, te levanta do teu trono, Pai, por favor. Julga a causa daquele povo, Senhor. Entra, Senhor, com a tua misericórdia. É um povo carente, um povo necessitado, Pai. Um povo que passa precisões, Pai. Ali tem crianças, Senhor, que são órfãs, crianças que estão com fome, Senhor, crianças que estão necessitadas, Senhor, de um socorro. Ali tem vidas, Pai, que estão gritando por socorro, Pai. Tu és o socorro, Senhor, presente, Senhor, na hora da angústia. Nós pedimos a Ti que vá de encontro, pedimos a Ti que ajude, pedimos a Ti, Pai, que entre com a salvação naquele lugar, que entre com a libertação, que destrua as obras das trevas, todos os feitiços, macumba, Pai, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, magia negra, vai, meu Deus, repreendendo agora, desaloja potestades, principados daquele lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Repreende todo espírito de miséria, Pai, em nome de Jesus Cristo. Envia alimento, envia veste, envia, meu Deus, o que é preciso, o que é necessário para aquele povo, Pai. Abraça aquele povo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, também quero pedir a Ti agora por todos os ouvintes, Senhor, da Rádio Moratense, todos os ouvintes do programa Vozes da Fé. Vai de encontro ao lar de cada um. Leva paz dentro deste lar, leva a alegria, Senhor, leva o renovo. Vai de encontro aos que estão, meu Deus, enlutados porque perderam alguém, meu Deus querido. Vai levando consolo, conforto nesta hora, Pai. Abraça, Senhor, essas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai curando quem está enfermo, Pai, abrindo porta, Pai,
Pai, onde não tem porta, para quem está desempregado, Pai, envia o alimento, envia, meu Deus, ali o sustento, ajuda aquele que está passando por crise financeira, que tem que pagar o aluguel, que tem que pagar uma conta, tem que cobrir uma fatura e não tem como, está com a mão na cabeça, não sabe como fazer. O Senhor dos Exércitos, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, vai de encontro, providencia, tu és o Deus de providência, Pai, faz o teu milagre, Pai, vai, meu Deus, ali, Pai, arrancando, meu Deus, ali, toda a tristeza profunda daqueles que estão com depressão. Pai, em nome de Jesus Cristo, abraça agora, Pai, essas vidas, Senhor, repreende o espírito do suicídio, da perturbação, Pai, traz alegria da alma, vai repreendendo toda a crise de ansiedade, Pai, coloca agora, meu Deus, a paz, ajuda esta pessoa a lançar sobre ti todas as suas ansiedades, Pai, e receber o teu refrigério, em nome de Jesus Cristo. Cuida, meu Senhor, de Francisco Morato, Pai, vai de encontro a cada lar, cada casa, Pai, entra nas ruas, entra nos bairros, entra na cidade por completo, Pai, trabalha, meu Deus, neste lugar, Senhor, e abençoa, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa aí, vou falar novamente o número do telefone da Rádio Moratense, para você colocar os seus pedidos no livro de oração. 9939-94003. Entre em contato, deixa ali o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando. Que Deus abençoe. O programa Vozes da Fé vai ao ar toda segunda-feira a partir das 20 horas. Vá, entre, ouça a palavra, deixe o Espírito Santo de Deus te convencer, deixe o Espírito Santo de Deus se mover, deixe Jesus Cristo falar contigo. Eu quero agradecer a todos que participaram, a nossa missionária Júlia Ribeiro e o nosso pastor Eliseu. Eles são os diretores, os fundadores do projeto Macedônia, esse projeto que Deus levantou para estar indo de encontro à vida carente, necessitada, levando ali a palavra de salvação. Que Deus abençoe tua vida. Veja aí alguns relatos do projeto Macedônia, que Deus tem trabalhado através desse projeto para trazer vida para aqueles que estão perdendo a vida. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua atenção. Que o Senhor Jesus Cristo te abrace, te dê uma noite tranquila, uma noite em paz. Tenha um sono tranquilo e até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir, e Ele vai permitir. Um abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estou aqui na base missionária em Extrema, Minas Gerais. E eu quero me apresentar para você. Eu sou a missionária Júlia e já trabalho com o Projeto Macedônia há 21 anos. E durante estes anos estivemos orando e pedindo que o Senhor, Ele nos desse um local onde pudéssemos treinar, habilitar pessoas para a obra missionária. E o Senhor, Ele ouviu a nossa oração. E no ano de 2020, o Senhor nos deu o terreno aqui em Extrema. E em 2021, o meu esposo, ele iniciou a construção da base. Então já estamos com essa construção há 4 anos, mas já temos 2 alojamentos, onde já estamos recebendo as pessoas aqui. E também já temos cozinha, já temos a igreja, temos a sala das crianças. E agora o meu esposo, ele iniciou a segunda fase, que é a construção do templo. O terreno, ele tem 500 metros quadrados e vai ficar com um espaço muito bom para a gente poder fazer as coisas que estão no nosso coração. Eu desejo muito que esta obra ela fique pronta para que toda a igreja do Senhor possa utilizar de uma forma a que venha para cá, porque nós precisamos de capacitação para sair para a obra missionária.
E aqui nós vamos poder capacitar, treinar, habilitar as pessoas para que essas pessoas, ao saírem para o campo, elas saiam treinadas, prontas para o trabalho. Não só do evangelismo na rua, mas também com implantação de igreja, porque somos implantadores de igreja. E hoje, na atual conjuntura em que nós estamos vivendo, num período de transição da igreja, um momento em que a igreja ela necessita urgente de ser despertada para a obra missionária. Eu creio que esse é o momento e é por isso que eu estou aqui falando com você. Depois eu vou te mostrar um pouco da construção aqui que nós estamos fazendo em vídeo e depois eu vou estar enviando também o meu contato para que você possa entrar em contato comigo para a gente planejar, combinar como você poderia vir até aqui e nos fazer uma visita. Muito obrigada por esse momento maravilhoso. Eu e o meu esposo, pastor Eliseu, vamos te receber com muita alegria no nosso coração. Deus te abençoe e excelente dia para você e sua família. Paz do Senhor Jesus, ouvinte da Rádio Moratense, aqui quem fala é a missionária Jadilsa, e eu estou falando de vitória do Espírito Santo. Eu estou em missões de vitória do Espírito Santo. E eu gostaria de dizer dessa oração, deixar um versículo, em Isaías, capítulo 61, versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Somente até aqui. Eu gostaria de, nesse momento, fazer essa oração por você. Não sei o que você precisa, sua situação, mas há um Deus no céu que conhece todas as coisas. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai. Em nome de Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, eu quero lhe pedir, Jesus querido, em prol, Deus amado, de cada ouvinte desta rádio, Jesus, não conheço a situação, Senhor amado, de cada um, mas há um Senhor, aleluia, que pode fazer todas as coisas. Entra dentro desta casa agora, Jesus querido, com libertação, com restauração e com renovação. Essa casa que falta paz, Deus amado, que está em guerra, em situação difíceis, vivendo momentos desesperadores, meu Deus, o Senhor tem a solução, meu Pai, para todas as coisas. Meu Pai, traga a libertação a esse lar. Liberta aquele que está preso no vício do álcool, liberta aquele que está preso no vício da droga, liberta aquele que está preso, Senhor amado, em tantas situações, a qual para ele próprio já fugiu ao controle. Deus amado, que em nome de Jesus cada ouvinte nessa tarde possa receber o teu toque, que o Senhor possa entrar, enviar o teu anjo dentro deste lar, Deus querido, quebrando correntes, meu Deus, jogando muralhas por terra, Jesus, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, pois aonde falta força do homem, Senhor, entra a tua atuação, Deus amado, Jesus querido. Agora, Senhor, traga paz a esta casa, traga libertação, quebra as correntes, algemas, prisões, meu Deus, lança por terra todo o ataque de Satanás, toda a fúria do inimigo que caia por terra nessa tarde, que cada ouvinte nessa tarde dessa rádio, Jesus, possa, Deus amado, sentir o teu toque, Senhor. Aquele que está enfermo possa ser curado, aquele que está precisando de libertação
possa ser libertado, que algemas caiam por terra, correntes caiam por terra, que em nome de Jesus Cristo chegue a paz a esta casa, a libertação a este coração, a enfermidade seja curada, esse corpo seja restaurado, livre da doença, livre dos vícios, de toda ação de Satanás, que toda ação do inimigo saia nesta hora, em nome de Jesus, que haja libertação, transformação e vitória, Pai, em nome de Jesus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar. Ele construi as nossas vidas, mesmo as causas Ele tem a solução. E Deus abre um caminho para você passar, acalma a tempestade e a nuvem do mar. Basta acreditar, a porta que ele abre ninguém pode fechar, a vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, a Deus, a louvar a Deus. Ele abre a porta para você passar, ele faz caminho no meio do mar, e a tempestade ele está na calma. Ele é Deus. Quando a vida pesa e a dor quer ficar, eu levanto os olhos, começo a clamar. O amor de Jesus vem me restaurar. Sua paz me envolve e me faz cantar. Nada pode me deter, eu nasci pra vencer. Com Jesus no coração, eu sigo em fé e oração. Eu vou viver pelo amor, vou caminhar na fé do Senhor. Minha esperança jamais se desfaz. Em Cristo encontro motivação e paz. Quando o medo chega e quer me parar, eu
lembro das promessas que Deus vai cumprir. Ele é meu refúgio, fortaleza fiel. Com Ele ao meu lado, eu sou vencedor no céu. Nada pode me deter, eu nasci pra vencer. Com Jesus no coração, eu sigo em fé e oração. Eu vou viver pelo amor, vou caminhar na fé do Senhor. Minha esperança jamais se desfaz. Em Cristo encontro motivação e paz. Aleluia, vou cantar, Sua presença vai me levantar. Aleluia, vou viver o amor de Cristo, eu posso vencer. Eu vou viver pelo amor, vou caminhar na fé do Senhor. Minha esperança jamais se desfaz. Em Cristo encontro motivação e paz. Amor, paz, fé no coração. Jesus é minha canção.